seu canal de cultura pop. E o programa de hoje nós teremos Emílio Barassal e o Carlos Eduardo da Supernova Produções, uma entrevista quentíssima. Teremos também o pessoal do fã-clube Tex Brasil, tá? Com outra entrevista sensacional. E no quadro adaptação de hoje, o filme O Juiz. Não percam, vem curtir com a gente. Bom, gente, HQcia no ar, e antes da gente começar com todas as nossas informações de hoje, eu vou pedir um negocinho para vocês. Se você está assistindo a gente aí ao vivo agora, entre no nosso WhatsApp, né? Você pode falar com a gente agora ao vivo. A gente está aqui em São Paulo, nosso WhatsApp é 11 9 4717 4755. Entre e conversa com a gente, ó. A gente está aqui esperando você. Aceita até xingo, não tem problema, xinga de volta. É isso aí. Bom, agora a gente vai para a nossa agenda e para as nossas maravilhosas entrevistas. Vamos lá. Aconteceu algo. Calma, problemas técnicos. Problemas. E no ar, a agenda do HQ e Companhia. Agora, dia 9 de abril, a partir das 11 horas até as 22, acontece o Festival Guia dos Quadrinhos no Clube Holmes, na Avenida Paulista 735. No dia 10, o evento começa às 10 e vai até às 20. Contam com a presença de vários convidados, tem as mesas com os expositores, incluindo nós do HQ e Companhia, bate-papos, cosplays e muito mais. Se fosse vocês, não perdiam, ó, incrível esse final de semana. Vem curtir com a gente. Gente, eu vou tentar não me emocionar, porque você sabe que eu choro até em comercial de sabonete, né? É uma honra trabalhar com quadrinhos, porque você consegue entrevistar pessoas que você admira. E uma dessas pessoas está aqui no estúdio hoje. Né? Que é a pessoa que tem uma puta história legal dentro da história em quadrinhos, que tem uma carreira que ele briga e carrega pedra para transformar numa coisa legal. E é um amigo, uma pessoa que a princípio ganhou meu respeito, depois a minha amizade. E é legal, né? É uma coisa emocionante você estar perto dos seus ídolos, das pessoas que você respeita. E eu estou com o Emílio Barassal, que tem uma história gigante dentro da história em quadrinhos. É um trabalho fantástico com o pessoal de quadrinhos lá em Santos, a cidade natal dele. Já rodou aí algumas cidades do Brasil, mas ele acaba voltando para Santos. E eu estou aqui com um novo projeto dele, com o Carlos, que também está presente com a gente aqui, que é o desenhista do projeto. E vamos lá. Quantos anos de estrada na história em quadrinhos? Cara, eu comecei em 96, cara, 95, 96. Que aí eu comecei, sem muitas pretensões, no sentido de que, assim, o que eu ia fazer, o que eu queria realmente. Eu ainda estava tentando me achar, me encontrar. Então comecei mais, dando aula, entendeu? Auxiliando em ilustrações e mais esse tipo de coisa, até, assim, ver o que eu queria fazer, né, de verdade. Mas, assim, se eu for pegar minha infância, o que eu sempre quis era trabalhar com super-herói. Super-herói, eu gosto de todo tipo de quadrinho, né, de mangá, quadrinho europeu, entendeu? Infantil, gosto de tudo, mas super-herói sempre foi meu fraco. A minha nerdice começou por causa do Superman, o filme, entendeu? Então, ali foi aberta a caixa de Pandora. Então, o super-herói pra mim eu tenho um carinho muito grande. Superman, obrigado por abrir essa caixa. Né? Então, então, eu sempre tive vontade ou de trabalhar com o mercado americano, né, de lá ser o foco do super-herói, ou de fazer alguma coisa aqui. Ou os dois ao mesmo tempo, sei lá. E eu não queria, assim, ficar parado, esperar as coisas acontecer, entendeu? Então, botar a mão na massa e realmente realizar as coisas. Então, só que nesse caminho, nesses anos, de 96 faz quantos anos? 20 anos. Né? Então, nesses caminhos todos eu fiz outras coisas diferentes, né? Eu trabalhei já trabalhei dentro de agências de artistas, entendeu? Então, representando artistas, já fiz um monte de coisa diferente nesse meio do quadrinho, né? Mas eu me especializei de 2006 pra cá
Eu já tinha feito uns cursos de roteiro antes, mas de 2006 pra cá é que eu fui pegar pesado mesmo de verdade nessa parte de roteiro, né? Que eu desenhava, mas eu acabei tendo um acidente que eu quebrei a coluna. Então eu fiquei 6 meses imobilizado na cama. Quando eu fui tentar voltar a desenhar, eu tinha perdido toda a noção. E, tipo, até hoje eu sofro pra voltar a desenhar o que eu desenhava. E aí eu vi que o meu negócio, na verdade, ia ter que ser roteiro mesmo. A vida, o destino me levou pra isso, né? Então eu acabei me especializando mais nisso e então girou, a minha parte girou tudo em torno disso, né? De escrever histórias. Aí foi quando de fato eu descobri que, assim, não é que eu queria desenhar quadrinhos. Na verdade eu descobri que eu queria apenas fazer quadrinhos, não importa se era escrevendo, se era desenhando, se era arte finalizando, se era colorindo, mas eu gosto mais de criar as histórias. Coloração você contribui, né? Você pinta, você como se fosse um diretor de fotografia, você joga a iluminação, dá todo o clima, mas você não está ditando os parâmetros da história, que é uma coisa mais do desenhista e do roteirista, que é justamente a parte em que me pega mais. Então, já que eu não podia desenhar, então eu caí de cabeça no roteiro e fui ser rato de biblioteca de roteiro, entendeu? Então fui fazer tudo quanto é tipo de curso de roteiro de cinema, roteiro de televisão, roteiro de teatro. Eu tenho uma biblioteca em casa só de livros de roteiro, entendeu? Que eu uso de consulta. Então eu caí mais nessa parte aí. Gente, a nossa entrevista de hoje está com um oferecimento da Guedes Serviços Especiais e a gente tem uma stout sensacional da Shipyard, é uma cervejaria americana, muito boa. O Emílio não bebe, né? Eu lamento. Essa daqui é uma cerveja que tem uma característica bem interessante. A stout normalmente ela puxa ou para chocolate ou para café. Essa daqui você sente o docinho do chocolate, não existe chocolate na fabricação dela, ela é o malte que faz isso. E no finalzinho você sente amarguinho, como se fosse café sem açúcar. Ela tem um aroma sensacional. Por favor. E agora conta um pouco da sua história, Carlos. Você tem um trabalho como desenhista já de anos de estrada, já, né? Então, eu, assim como o Emílio também, a gente é fisgado, né? Essa coisa de histórias em quadrinhos de heróis, a gente é fisgado. Eu gosto de quadrinhos, mas aquela coisa, herói mesmo, Capitão América, Batman, Superman, isso é o que fisgou. E fisga quando criança, realmente, né? Que a gente decide. Eu comecei a decidir que eu queria ser desenhista, aí depois eu passei a estudar, aí eu falei assim, conhecendo um pouco mais, falei, putz, roteirista é legal. Aí eu descobri a arte final, né? Eu sou arte finalista e o barato pra mim é ver aquela coisa no preto e branco, é ver o nanquim. É ver o estágio do desenhista, né? E falar assim, putz, queria mexer aqui, queria fazer isso, né? E aí comecei como arte finalista, né? Faz amostras, essa vida maluca de amostras e cima de amostras, né? Já tô na área, tem uns 10 anos já trabalhando realmente pro mercado. E uns 6, 7 anos atrás, chefe, acho que ele me convidou. Gostei do chefe. É chefe, Só respeito. É chefe. Só respeito. Não, eu chamo chefe. É 2008. 2008. 2008 ele me convidou, falou, tem um projeto assim, você topa? Topa. O que é? Herói? Eu falei, beleza, tô tranquilo, eu topo. Não tem desenho, não tem problema, depois você me manda, a gente vê o que a gente faz, mas eu topo, tô no projeto, né? E assim, desenvolveram realmente, e é engraçado que pra mim é uma coisa nova, né? É fazer quadrinhos que não sejam, por exemplo, os heróis que eu cresci. Porque é bem difícil você chegar né, numa editora grande. E é legal porque você vai entendendo que a paixão que você tem não é só pelo aquele herói, né? É por fazer histórias. E cara, a Anarquia, Bandeirantes, que é o que a gente está lançando, né? É um trabalho que eu falei, não, eu quero fazer isso. Né? Isso aqui é legal, isso aqui é gostoso, né, de fazer. Não precisa necessariamente ser ou Capitão América, ou Batman, enfim. Mas ele já fez X-Men. É difícil entrar em editora grande, mas ele já fez X-Men. Passei por Superman, por X-Men, né? Tô fazendo atualmente Evil Dead,
né? Uma editora, uma agência, na verdade, americana, ela licenciou os direitos de publicação de Evil Dead. Então a gente já está na 6ª edição e é aquela fase legal de Evil Dead, né? Ele vem de uma sequência dos filmes do Bruce Campbell, do Sam Raimi, que é entre o 1 e o 2, na verdade. É aquela fase dele sem o braço, com a serra, aquela coisa, sem a galhofa, né? Que virou o 3. E aí a editora tá lançando e eu tô participando, tô fazendo desde o começo o Evil Dead. Né? É que o 3, se você esquecer que é Evil Dead e embarcar num filme trechão, ele até é passável. Mas o problema é que ele tem o nome Evil Dead ali, aí fica... ele é o único que tava lá na videolocadora, né? Na sessão aventura. O resto era terror, ele era o único lá com a tarjeta aventura. Mas é verdade, é verdade. É um filme que, se você esquecer que é Evil Dead, tem o nome Evil Dead, e você embarcar como sendo um filme trechão, ele é sensacional de assistir. Sim, fantástico. Né? Porque ele é um filme que não se leva a sério, tá? Diferente dos 2 primeiros, que são... Que ele tenta realmente começar. Não, terror, aconteceu alguma coisa na cabana. O terceiro desencana, o cara foi parar na era medieval. Por quê? Sei lá. Sim, aí tá tranquilo. Realmente. O que acaba acontecendo com alguns filmes de terror que viram franquia e aí o cara não sabe mais o que fazer, para não ficar repetitivo, ele inventa um negócio do nada, tira a coisa da cartola e fica aquela Estilo Chuck, que a gente tava comentando também, que perde totalmente a essência, é só pra ser um filme. O Chuck acabou no 3 e tá tranquilo. Tem os outros. Como que vocês fizeram? Vocês estão lançando independente? Totalmente, né? A gente não tem, assim, apoio de empresas grandes, parcerias, assim, com empresas grandes, assim. Nós estamos começando os contatos, entendeu? Para não dizer que a gente tem uma que a gente acabou de conseguir, mas eu não posso falar ainda, tipo, não posso revelar, entendeu? Mas é coisa que a gente acabou de conseguir, né? Mas então a gente está bem no início, então tudo que a gente fez até agora ou foi com um apoio de financiamento coletivo, ou junto com verba do próprio bolso, entendeu? Foi uma mistura de coisas. Então é completamente independente. É bem desse jeito. Mas assim, o intuito da Supernova, né, da Supernova Produções, que nós somos uma produtora de conteúdo. Né? Então a nossa intenção, na verdade, é lidar com conteúdo multimídia. Então é fazer série de TV, videogame, entendeu? Ir para outras mídias. Tá. Mas a gente quer começar com quadrinhos e usar os personagens de quadrinhos como propriedade intelectual para essa expansão para outras mídias. Quantas pessoas hoje fazem parte Ó, eu estou mostrando a arte aqui, ó. Olha que sensacional. O chefe fala que um desenho, mas esse desenho é dele. Esse desenho é dele? O desenho é do chefe, É porque eu não consigo fazer página. Eu não consigo desenhar a página. Se for pôster, pin-up, eu consigo. Eu sempre tive dificuldade de fazer as páginas, entendeu? Para mim é um desafio muito, muito maior. Antigamente eu conseguia, entendeu? Mas depois do acidente, aí ficou difícil. Tá, olha isso. Olha isso aqui, que legal. Então quando é pôster, imagem de divulgação, talvez alguma capa mais para frente eu possa fazer. Agora a página eu não consigo. Né? Mas assim, o nosso intuito como produtora cultural é investir mais na HQ digital. Tá. Então nós temos Você acha que isso hoje é um caminho? Você acha que o leitor de quadrinhos está migrando para o digital por uma questão de espaço, por uma questão de... Você acha que isso é uma Sim. coisa que vai virar uma realidade? Não só questão de espaço, porque quando a gente casa, normalmente a mulher quer se livrar das tralhas, entendeu? Quadrinho sempre é tralha, né? A mulher quer se livrar das tralhas, normalmente. A gente tem que casar com nerd também, entendeu? Mas acha nerd? Ó, até fazendo um adendo, eu entrei numa comunidade no Facebook, eu não sei nem como se chama comunidade, que chama Nerds Acima de 30. E a comunidade tem umas regras lá e não sei o que. Eu falei assim, mas pode paquerar? Porque arrumar namorada para quem tem mais de 30 anos é um saco. Para quem tem 20 e pouquinho, 30 ainda arruma, porque as garotas começaram a descobrir a nerdice agora, né? Agora quem tem mais de 40, então esse tá perdido. Aí a gente tá perdido. Então, mas... Então nem se fala, gente. Eu não me encaixo nem nos 20, nem nos 30, nem em lugar nenhum. Tô aqui solteira. Você é mulher, Mas você tá na época da era de Você é ouro da mulher. nerdice. Você é mulher. Mas aí que tá, ser nerd às vezes assusta. Por exemplo, com os homens que não são nerds não chegam nem perto. Mas você tá do Mas outro ótimo lado. que isso.
Você tá do outro lado do muro. Vem pro lado de quem realmente está procurando. É diferente. Você tá mandando. É só você participar do evento nerd, você vai ver a fila. Exato. Participa do evento Os nerd. meninos pra são você tão ver. piadistas, gente, olha. Então, mas é assim, não só por causa dessas coisas de tipo espaço que a gente precisa aproveitar melhor na casa, Sim, entendeu? Existem diversos fatores, eu posso enumerar mais de 10, mas o principal é o seguinte, é geracional. O mercado de quadrinhos está mudando devido à nova geração que está surgindo. Nós que somos mais velhos, a gente sempre lê o quadrinho. Papel de jeito nenhum. A gente Gosta sempre de lê no pegar, papel. Agora, cheirar. só que assim, a minha filha, o meu sobrinho, eles nasceram eles já saíram da barriga da mãe com um celular na mão, um tablet na mão. Entendeu? Tipo, ao cúmulo de, tipo, por exemplo, eu estar jogando God of War e não estar conseguindo passar de uma fase, e minha filha pegar o controle da minha mão e chegar, peraí, pai, pronto, tá aí, passei. Eu olhando assim, falar, mano. Né? E aí você faz, oi? Entendeu? Então, tipo assim, eles lidam muito melhor com gadgets, com aparelhos, entendeu? Tá. Então, tipo assim, pra eles não tem mais essa diferença tanta quanto é pra gente de ler no papel e ler no digital. Entendeu? O mercado mudou muito. Entendeu? Então, assim, a nossa intenção é focar no quadrinho digital, né? E fazer a versão impressa, né, em quantidade reduzida, que é assim, para aqueles que são realmente fãs, aficionados, entendeu? Quer ter na coleção, ele vai lá e compra. Mas, Emílio, eu tenho uma pequena dúvida com relação a isso. Eu não sei como que é lá fora, eu sei como funciona aqui. No mercado nacional, as pessoas têm na cabeça que tudo que é digital é de graça, né? Então, algumas pessoas que eu já entrevistei aqui no programa têm a dificuldade de conseguir transformar o digital, na obra digital, numa coisa rentável financeiramente, né? Porque na cabeça das pessoas isso tem que ser disponibilizado, tem que tá de graça para você ler à vontade. Então, por isso que nossas HQs digitais elas são gratuitas. São gratuitas. Elas As são nossas gratuitas. são, exatamente. Ela parte desse princípio, vamos disponibilizar ali gratuitamente, porque assim, no mercado não está só mudando na parte de consumo, mas na parte de distribuição também, né? Tá. É uma dificuldade, essa dificuldade que você falou das pessoas entenderem que, mas tá lá, é de graça. Eu acho que vem muito daquela educação assim, estou comprando algo digital, mas o que eu estou comprando eu não estou pegando. Então logo, né? Por que eu vou pagar por algo que eu não estou pegando? Né? Exatamente. O que eu estou comprando, né? E a gente está distribuindo realmente. Mas e da onde que veio o cascalho? Então, a nossa Meia ideia, anúncio. nós temos um modelo que é baseado num modelo de negócios conhecido como freemium. Isso é muito comum, por exemplo, no mercado de games, que você disponibiliza um aplicativo que é um jogo de graça, mas você vai ganhar com coisas lá dentro. Então, você quer ter uma espada melhor, uma magia mais forte, você vai lá e paga. Entendeu? Então, o que acontece? Nós estamos desenvolvendo um esqueminha de extras e outros, vamos dizer assim, mimos, Tá. né, dentro do aplicativo, que eles ainda não entraram, mas nós vamos entrar, que é tipo, para quem quiser contribuir, entendeu? Vai ter acesso a essas coisas, entendeu? Quem não, vai poder continuar lendo numa boa. Só que não é só isso. Nós tratamos os personagens não só como criações artísticas. Nós colocamos todo o valor artístico, cuidamos com carinho, tentamos fazer as melhores histórias possíveis, as mais divertidas, entendeu? As que marcam de verdade. Tá. Né? Só que nós também tratamos a coisa como negócio. Tá? Levamos muito a sério essa parte do negócio. Então o que acontece? A ideia é que o dinheiro venha de parcerias com outras empresas, por exemplo, camisa dos personagens, lancheira, bolacha, Tá. entendeu? Produto, essencialmente Tá. produto. Tá, Não é licenciamento. diferente, licenciamento, não é diferente do que o Maurício faz. Sim. 80% do lucro do Maurício vem do licenciamento. Sim. Só 20% vem das revistas e, ele vende muito ainda. Entendeu? Vende mais, é o cara que mais vende HQ no Brasil. Exatamente. Então imagina o quanto ele deve ganhar de licenciamento. Licenciamento é o foco, entendeu? Pra você ter uma ideia, ainda na década de 70, o Jim Davis, o criador do Garfield,
quando ele criou a tirinha, ele sabia do potencial da tirinha, ele confiava no trabalho dele, ele passou nos 10 maiores jornais dos Estados Unidos oferecendo a tirinha de graça. Ele falou, não, eu só quero que vocês publiquem. Pô, você não quer ganhar nada? Não quero. Ele publicando nos 10 maiores jornais se popularizou muito rápido porque a tirinha dele era boa. Isso atraiu investidores, atraiu empresas parceiras, ele começou a fazer pelúcia, camisa, meia, e aí que ele ganhou a grana. E ele faz o Garfield até hoje de graça, a tirinha. Entendeu? Então é mais ou menos nesse caminho. Se você for ver, se você parar para pensar, não é muito diferente da televisão, a televisão aberta, né? O Globo, SBT. Você lá pode, no conforto da sua casa, ligar a televisão e assistir de graça o que você quiser, tá? E o que sustenta uma Globo, um SBT? São os anunciantes, entendeu? Não é o telespectador que paga. Então, não é o nosso leitor, entre aspas, que vai pagar. O grosso vai vir de outras empresas, de parceria. Mas se o leitor quiser contribuir por aquele conteúdo extra, entendeu? Tá ali. É decisão dele. Tá. Vamos falar um pouco do álbum, né? Esse álbum saiu quando? Esse álbum saiu agora na Comic Con Experience do ano passado. Tá, saiu em dezembro. E do que se trata? Sem dar spoiler. Sem dar spoiler? Assim, eu sempre parto do princípio de que quando nós escrevemos alguma história, normalmente ela está relacionada com alguma coisa que você precisa se expressar, você precisa colocar para fora. Então existe alguma coisa dentro do escritor que incomoda ele. Sim. Alguma coisa que ele vê no mundo, alguma determinada situação que incomoda, ele quer falar sobre aquela situação. E uma coisa que sempre me incomodou desde criança, por incrível que pareça, desde criança, era a apatia do brasileiro em relação a tanto roubo, tanto desvio de dinheiro, tanto caixa 2. E, sabe, nós somos roubados diariamente em milhões e milhões. E tipo, a gente vai pro churrasquinho no final de semana, pra roda de samba, tipo, feliz, sorrir. A gente trata como se fosse paisagem, né? Faz parte da paisagem. Sabe, aquela coisa assim, eu ouvi isso tem um mês por aí, debatendo a situação política, teve um amigo meu que falou pra mim, cara, todo mundo rouba, o problema agora não é que ele está roubando mais ou menos, o problema é que ele mexeu com a população, o problema é que tem muita gente sem emprego. Se eu tivesse emprego, dane-se pro que ele está fazendo, eu sei que ele está roubando. O brasileiro é muito assim. Então tem essa coisa de você falar, peraí, cara, não é assim. Né? Não é simples assim, quer dizer... Só porque é na grama do vizinho tá tudo bem. Exato. Se for na minha eu me incomodo, mas se for na do outro... Exato. Então assim, o sentimento que o chefe falou é mais ou menos essa coisa, realmente. Faz parte da paisagem, sempre foi assim, eu nasci, né, o país já era assim, minha mãe falava que era assim, e eu vou falar pro meu filho que é assim, ponto. E normal, e assim segue, sei lá, 50, 60, 70 anos da sua vida. Né? Aí você faz, era esse incômodo. E essa história é o seu incômodo. Entendeu? A semente da história é tudo isso, né, que a gente falou agora. Então eu fiz uma história onde uma garota descobre que ela está sendo usada de cobaia para determinadas experiências do governo, tá? Então ela se revolta, tá, contra isso, ela quer as rédeas da vida dela, só que ela fica com tanta raiva que ela quer dar o troco. Então ela investiga os podres dos poderosos, sejam políticos, empresários, né, qualquer poderoso, ela investiga os podres e joga no ventilador, joga para a imprensa, tá? Para a imprensa se divertir, né? E de uma maneira também que dê um tapa na cara da população e tipo, você vai ficar parado sem fazer nada, entendeu? Então ela ela ferra os políticos e ela provoca a população. Gente, olha, eu tava aqui pensando, uma coisa, é muito bacana você trazer esse incômodo, primeiro, porque vai atingir pessoas que às vezes nem reparam nesse incômodo. E uma coisa que eu, como mulher particularmente, me incomodo, e eu escuto muito de outras mulheres, é a personagem ser uma mulher, você trazer uma mulher também para isso. Porque eu escuto muita reclamação de que a gente quase não tem, por exemplo, uma super-heroína, uma mulher que vá lá e mexa e faça
coloque o dedinho na ferida e vai lá e vai fazer isso. E é muito bacana. Eu tô aqui, gente, tô impressionada. E fora que é linda, gente, ela é morena. Então, assim, é muito bacana. Vocês têm que ler, porque eu já tô aqui assim, cólicas, vou roubar um na verdade foi proposital que o nosso primeiro título fosse uma personagem mulher, porque assim, o Carlinhos me deixa mentir. Já em 2001, 2002, eu já falava que a representação da mulher no meio dos quadrinhos, tanto a representação das autoras, o tratamento que as editoras dão para elas, o tratamento dado às personagens, o tratamento dado às leitoras era ridículo, entendeu? Era desrespeitoso, era ofensivo, entendeu? Então era aquela coisa de que o uniforme da mulher era praticamente, tipo, ela deixava ela seminua, e mesmo quando o uniforme cobria boa parte do corpo, parece que é uma pintura corporal, parece que ela tá pelada, tipo, o uniforme é fechado a vácuo, entendeu? Tipo, não tem dobra de roupa, não tem um ar entre a pele e o tecido, não tem nada disso. Coadjuvante sempre, né? Eu Entendeu? percebo, também. eu como leitora e como vendedora também, eu percebo muito isso. Tem muita mulher que às vezes não conhece quadrinho, a gente até tava brincando, né, de namoradas e esposas nerds e afins, que querem conhecer esse mundo que o marido tanto gosta, que o namorado tanto gosta, que é uma coisa que ela tem curiosidade e às vezes ela quer ela quer começar por uma personagem feminina, porque ela não se vê nesse mercado. E é bacana você trazer... Super-herói, praticamente nada, né? Mangá tem bastante, mas super-herói... Não tem. Tá tirando a Mulher Maravilha. E eu fiz proposital assim, eu não queria, a gente tenta sempre fugir dos clichês. Tá? A gente não quer fazer as mesmas práticas das editoras americanas. Por exemplo, o personagem que morre e volta, mega sagas, entendeu? Tipo, capas variantes, entendeu? Coisa pra, tipo, puxar a grana do leitor. A gente não quer fazer nada disso. A gente acredita que a gente pode fazer super-herói e ao mesmo tempo... Contando uma boa história, né? Contando uma boa história, quebrando as regras estabelecidas dos super-heróis. Entendeu? Evitando retcon, entendeu? A gente pode tirar tudo isso da equação e ainda assim contar uma boa história do super-herói. Então o que acontece? Eu queria evitar os clichês e não queria, por exemplo, você vê personagem loira. Tem um monte. Tá? Aquela. Personagem morena. Personagem morena. Também tem um monte. Eu consigo numerar umas 15. Fácil. Entendeu? Personagem negra. Tem algumas. Precisa mais. Tá? Aí eu pensei, falei, não, cara, eu vou fazer algo que seja diferente, já que o Brasil é a maior colônia japonesa no mundo, né? Então ela vai ser oriental. O Brasil permite isso, então eu vou fazer diferente. Oriental você começa a lembrar assim, tipo, você tem a Psylocke e você tem a Psylocke. Exatamente. Você tem que cavar muito mais pra achar outros personagens. Não, e é engraçado que você fala da Psylocke, ela tá seminua e coadjuvante, né? Exatamente. Lindo, belo tratamento que vocês estão dando. Entendeu? Então, ela usa um negocinho cavado aqui que dá pra ver até no IVG, né? Então, a roupa da anarquia é mais assim, tipo, militar, você vê as dobras de roupa, entendeu? É mais um pouco mais folgada, acessórios, entendeu? Caneleiras, entendeu? Cintos, é uma coisa mais tipo militar, entendeu? Basicamente isso. Lembra muito, por exemplo, o visual da Trinity do Matrix, entendeu? Com um acréscimo de máscara, entendeu? É mais ou menos nessa linha. Aqui falando, não sei se dá pra ver, galera, tem bastante, as dobras de roupas, acessórios, dá pra ver bem legal. Então a gente evita também, eu meio que sou chato, Carlinhos, pode comprovar, eu sou muito chato. E eu falo pro chefe, né? eu sou muito chato com os artistas chegarem e falarem, não vamos colocar pose insinuante, não vamos colocar pose sensual. Entendeu? É uma heroína que está tentando realizar alguma coisa, está tentando mudar alguma coisa naquele universo que ela vive. Então, tipo, nós não temos intenção de fazer fanservice, para usar um termo leve, entendeu? Para não entrar na coisa, né? Tá. Então, né? Deixa eu calar o que eu pensei aqui. Né? Então foi proposital a gente começar com uma personagem mulher e de uma forma que respeitasse as mulheres. Eu queria um quadrinho em que minha mãe pudesse ler, que minha filha pudesse ler, sabe? Não
politicamente correto, não é falso moralismo, não é nada. A gente só deseja que o quadrinho alcance o maior número de pessoas possível, independente de gênero. Se é homem, mulher, se é trans, entendeu? Se é o que seja. Entendeu? A gente quer alcançar o maior número. É humanizar um pouco mais E também, né? uma coisa chamada respeito, né? Sim. Tá faltando muito hoje, né? E é engraçado porque na hora que ele falou assim, tira clichê, tira as regras, né, estabelecidas, a gente quer basicamente contar uma boa história. É muito fácil, é voltar à raiz, né? É voltar ao que era feito, uma boa história. É um entretenimento, sim, te faz pensar, né? Não é entretenimento pelo entretenimento, ele te faz pensar, mas assim, sem guiar, talvez, sem dar aqueles clichês, sem se tornar chato, cansativo, sabe? É terrível. E outra coisa que assim, nós lançamos digitalmente, ainda não tem impresso, mas nós lançamos digitalmente outro título que é Os Bandeirantes. Então, o nosso aplicativo tem já Anarquia e está começando Os Bandeirantes, já está na segunda edição. Nós vamos ter 4 títulos, basicamente, desse mesmo universo. Eles fazem parte do mesmo universo. Só que uma coisa também que a gente vai evitar é você ter tipo, putz, eu tenho que ler a revista do Homem-Aranha para acompanhar o que está acontecendo no X-Men. Tá. Eu tenho que ver a revista do Superboy para saber o que está acontecendo nos Novos Titãs. Entendeu? Tipo, não. Então, a gente vai fazer interação, mas só quando for realmente necessário. E não para tipo, obrigar o leitor, tipo, para acompanhar esse universo, ele tem que comprar uma revista e para acompanhar a outra, entendeu? Não faz sentido isso. Não faz mais, o leitor já está percebendo que tipo, isso é enganação. Tá. Gente, site, Facebook, Instagram, Flick, Flock, tudo que vocês tiverem... É que é tanta rede social que até eu esqueço os links da coisa, até aqui atrás. O site é o Supernova Producões, né, tipo, sem cedilha acento.com.br. No Twitter é o Supernova Prod HQ. E no Facebook você tem o Anarquia HQ, tá, que pode acompanhar o que a gente está fazendo. É que a gente tem várias redes sociais que a gente está trabalhando. Para download, procura por SNP Comics no Google Play. Né, no Google Play. E tá lá os 4 títulos, as 4 edições de Anarquia, as 2 de Bandeirantes, que a gente vai encerrar também o arco aí, com mais 2 de Bandeirantes. E esse ano tem bastante coisa prometida aí pra gente lançar. Gente, por falta de coisa boa, vocês não vão passar a vida. Olha quanto material legal e com respeito, né, com qualidade. Não é à toa que eu abri a entrevista falando do respeito que eu tenho pelo Emílio, né? Não é à toa, vocês acabaram de ver isso. A preocupação que ele tem com a qualidade do que ele produz. É muito bacana, gente, a gente apoiar quando os artistas vêm aqui e a demonstração que eles dão, que assim, é a vida deles. E mexe muito com a nossa vida. Então, assim, é bacana, tem uma temática muito boa, foge dos padrões. Então, ó, vamos curtir? É isso aí. O HQC não acabou, continua com a gente que a gente tem muito mais pra você. Fala galera, está no ar com vocês a agenda do HQ e Companhia. A Caixa Cultural traz ao Brasil a amostra Bill Plympton, o rei da animação independente. Uma retrospectiva com 45 filmes divididos entre curtas e longas metragens. No Rio, a amostra começa dia 12 e vai até o dia 24 no Caixa Cultural RJ. Em São Paulo, a amostra acontece de 14 a 20 aqui no Caixa Belas Artes. Não percam! Olá! Estamos a postos para mais uma grande entrevista no HQ Companhia. E hoje a Baixinha nos abandonou, então vocês vão ficar com o Léo, né? Bom, não é tão bonito assim. Não é tão bonito quanto a Baixinha, mas né, a gente vai quebrar o galho com ele hoje. Gente, eu tô com uma turma bem legal, eu já tive o prazer de tê-los aqui há um tempo atrás. E é uma história em quadrinhos que ficou muito de nicho, né? Eu não entendo por quê, porque a qualidade é indiscutível, mas mesmo assim ainda não tem eu acho que a propagação que deveria, não tem a penetração que deveria, e acaba ficando um nicho muito pequeno de colecionadores. Eu estou com o pessoal do fã clube do Tex, né? Como eu disse, eles já tiveram aqui com a gente uns 2, 3 anos atrás, é isso? 3 anos atrás, 2 anos atrás. E a gente vai falar do fã clube do Tex, vai falar dos eventos, porque eles são desbravadores, eles vão pro norte ao sul do país, assim, para tudo quanto é lugar. Então, atrás dos fãs, mostrando o trabalho dos fãs, trazendo mais o fã para próximo a outro fã. Então, um trabalho bem legal que eles fazem.
E sem esquecer que eles também falam muito de quadrinho independente. Né? Eles dão um espaço muito grande para o quadrinho independente. Não é só uma coisa de fã-clube, só fechado com o Tex. Né? Eu vou falar com o Wilson e com a Viviane, que vai contar um pouquinho dessa história, de como é que funciona, como nasceu o fã-clube. Um abraço para o Gessé. Gessé, um grande abraço para você. E conta aí. Olá, bom dia. Wilson, Sacramento. Estivemos aqui antes do primeiro encontro 2014. nacional, né, que foi em Alagoinhas, na Bahia. E de lá para cá a gente fez o ano passado o encontro nacional em São Paulo, no extremo sul, né, aqui da cidade de São Paulo, na região de Interlagos. E agora em janeiro fomos para Santa Catarina, no meio oeste catarinense, na cidade de Tangará Videira, tá ali meio que na divisa, tá. É uma border city, e foi um encontro fenomenal, né? Até tô de uma jaqueta, grupo de o Mototex, um grupo parceiro, e a gente tá aí ampliando os trabalhos. Que legal, que legal. E assim, vocês têm fãs espalhados pelo Brasil inteiro, né? Sim. Apesar de ser meio que restrito, né? O povo não aparece muito, é muito volumoso, mas ao mesmo tempo as pessoas são reclusivas, igual a gente falou aquela vez aqui no outro programa, assim, Tá. eu vi o cara lendo text no trem, né? Tá, Mas, eu assim, vejo isso direto também. Aí o cara que está lendo lá o text, ele geralmente ele fica meio afastado, não vai nas grandes convenções, eu não ia, né? Tá. Hoje a gente foi no Anime Friends o ano passado, você já vai vendo, a gente foi com a camiseta, aí o povo, eu leio text, então vai chamando, vai chegando as pessoas também. Acho que é um momento também da pessoa perder um pouco, até aquele preconceito, é coisa, o text vai fazer 70 anos. Ó, atenção pro barulhinho. Também. Gente, eu vou servir para os nossos convidados uma Cidog, né? Se vocês que acompanham o programa sabem que a Cidog, vocês já devem ter notado, a Cidog é uma cervejaria que faz muita cerveja frutada. Olha lá. Hã? Tá. A Cidog é uma cervejaria que faz muita cerveja frutada. E essa daqui é uma de apricot. É uma cerveja com... Olha, se televisão tivesse aroma, vocês iam estar passando Você tá mal. cheirando o monitor. Sensacional. Deixa eu servir para meus convidados aqui. Obrigado. Olha o aroma que tem essa cerveja. Deixa eu passar para a Viviane. Então, a Via é malina fazendo isso, eu vou fazer também. É para você pegar bem o aroma da cerveja, você dá uma balançadinha Ela nela. tá vendo? Vamos aprendendo. Nossa senhora, isso daqui é do outro mundo. Maravilhosa. Bom, como eu tô tomando um remedinho meio, né? Eu vou tomar só um golinho, quem vai se divertir é o Léo hoje. A gente faz Mas, pelo menos cheirar eu posso. Cara, delícia. Léo, divirta-se. Bom, então, o fã-clube nasceu na Bahia, isso com o Gessé, né? A gente iniciou ele no Fórum TexBR. O Fórum TexBR tem mais uns 15 anos já. Nossa. É um fórum antigo e tal. A gente começou no fórum, a ideia, aí fez eleição via Facebook de organizar aí de fundação, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Minas. Cada estado tem um núcleo, é isso? Isso, tem associados. A gente ainda não chegou assim de fazer uma divisão de núcleo, mas Tá. por exemplo, São Paulo, o evento, quando vai ter um evento, você tem um grupo, né? Tá. Eu, o Rainho, o João Marcos que estavam lá, o João Cunha, organiza para fazer o evento localmente, esse encontro nacional. Tá. Então na Bahia ficou o Gessé, que era o presidente, a sede está lá na Bahia, porque eles já tinham o espaço para fazer a gibiteca. Então a gente, fã-clube, tem uma gibiteca aberta na Bahia. Olha que legal. Aberta Legal. mesmo, para o público, de maneira geral. E tem uma coleção de tags, né? A gente continua mantendo essa... aberto mesmo, as pessoas vão, usam do material. Aí quando tem os eventos, aí no Santa Catarina, por exemplo, o Pedro,
tá? Ao Pedro Bianchi, que a gente quer agradecer muito, né? Que recepcionou lá a gente. Todo o grupo, todo mundo ficou alojado no sítio. Ele tem um sítio e ficamos alojados na casa da mãe dele, ele montou um barracão. O barracão do Gibi. Que todo mundo Nossa, legal! na beira de um açude, um laguinho que ele fez, que tem do rio. Então, fenomenal. E ele abriu o espaço lá, ele sozinho. Lá nesse caso, ele que tocou sozinho, de correr atrás, de organizar. O sítio era dele, ele já... Até a gente falou, Pedro, monta um buffet, alguma coisa aqui para fazer de casamento, porque você montou um espaço, show de bola, né? Então você tem que dar uso para isso, porque o fã-clube também não tem grana, então a gente não tem... Não vai fazer reunião mensal, né? Não dá, E essa coisa do Barracão do Gibi acabou mobilizando ali, que é uma comunidade pequena, né? Tá. E agora, provavelmente, muitas pessoas, o Barracão do Gibi, vão procurá-lo. Mas né, tem algum gibi, tem algumas crianças na região também. Legal. Então acabou trazendo uma movimentação de leitura diferente para a região, né? Legal que está criando leitores, né? Sim. Independente do que for, está criando leitores. E isso eu acho que é extremamente importante. Esse processo de formação, né? Que assim, a Viviane me zoava. Quando eu comecei, eu fui na Fast Comics, que tá o Tivitelli, o pessoal, e geralmente todo mundo, né? Você vai lá no grupo dos amarelinhos, porque o pessoal vai caracterizado, e a camisa do Tex é amarela. Eu sou fã de Zagor, né? Então, fã-clube Tex e Zagor. O pessoal, você lê Tex? Eu leio Tex também, mas... o seu preferido é Zagor, né? Depois até mostro que trouxe uma edição italiana colorida, essa coisa toda. E tem muito leitor de Tex e Zagor, só que o pessoal também é recluso e às vezes não se junta. Não é um público tão fanático quanto outros quadrinhos, né? Não é fanático, porque você tem... o cara faz coleção, por exemplo, o normal que tá aí, Tex 600 números, desde 1971, diretão. Aí o cara faz a coleção, que está no 400 agora, que eu não coleciono, então eu tô meio por fora. Bom, Tex como que é? Tex edição, gigante, cores... eu só coleciono as coloridas. Eu comecei porque a colorida ela começa do zero de novo, na ordem italiana. Então assim, não são histórias, você não tem que comprar... É a primeira vez no Brasil que tem a ordem certa, né? E em formato grandão, italiano, outra coisa. O Tex de capa dura, né, que tá saindo, é bem rápido, tá? Ele tá aqui, só um segundinho. O último que eu comprei tá na banca, acho que o 9. Tá, não precisa abrir, não precisa abrir. Vamos abrir hoje. Abre aí. Mas assim, é o que eu coleciono de Tex. É o Tex o gigante, que é em cores também, né? Eu gosto das cores. Bonito, né? Pô, não... Você tem... deixa eu ver isso. É outra coisa. Então assim... Espetacular. Mesmo quem não coleciona Tex, os desenhos são autores e assim... A Bonelli sempre convida autores diferentes, até, né? Teve até Joey Kubert. Deixa eu ver se dá pra... putz, é show de bola. Se dá pra vocês verem aqui, ó. Os desenhos são... Porque assim, pra mim, o cenário... mas por que não compra em preto e branco? Eu acho que o acabamento do formatinho, ele compromete bastante. Muita arte, né? Você tem... Eu trouxe esse que é um livro, né, da realidade do Tivitelli, que é o meu Tex, tá? Só pra gente mesmo dar uma olhada assim, o material, ó, que o papel é diferente, aí dá pra você ver a arte da pessoa, né? Sim. E eu acho que hoje o leitor também é o lance da idade, a gente tá mais... a gente deixa de ser só leitor, né? É colecionador. Você tem um apreço maior pela coleção, né? E volta e meia a gente pega no pé da Mitos, mesmo assim, o fã-clube é reconhecido tanto pela Sérgio Bonelli quanto a Mitos Editora, né? Olha isso aqui, mostra aqui, Marcelinho, olha isso. Cara, pra mim é o melhor Olha isso. desenhista assim, de Tex. Eu gosto muito da arte dele, o pontilhismo, né?
mas voltando aqui, da Mitos, né? Então, assim, a gente tem o reconhecimento fã-clube, tanto da Mitos, né, no Brasil, quanto da SBE, que é na Itália. Mas a gente também tem que ponderar, né? Uma coisa não interfere em outra. Você está trazendo uma crítica construtiva, você pede material do Tex em cores. Até, na verdade, a editora tem que tirar proveito disso. Tem praticamente uma consultoria aí. E, por exemplo, quando começaram a lançar o primeiro Tex em cores, a gente lançou campanha pela internet para compra. Eu lembro disso. Então, assim, as pessoas, né, você vai espalhando, é o efeito de espalhar o Tex gigante em cores. Aí o que a gente falou? Montou um fã-clube, como foi uma ação, né, de colocar. Então você tem crianças, você tem mulheres, Vocês vão viciando a criançada desde o começo. E assim... Tem que aprender a ler, né? Por que não aprende com isso? Não, é essencial. Leitura é fundamental, né? Sem leitura não dá. E a gente, assim, vamos pensar outros formatos, outras possibilidades de manutenção. Porque eu comecei em 2010 com o Tex em cores, que segue essa mesma linha eu trouxe especial do Sérgio, que a gente estava falando aqui, e do Sidney, quando você tinha ido ali. O acabamento, o trabalho é outra coisa. O Zagor também em cores, né, que é uma história antiga. Então, mas assim, você tem um acabamento gráfico, você tem volume, né? Você pega o formato italiano, né? O formato italiano, que é um diferencial gigante. E sempre se pediu. Aí assim, a Mitos, por exemplo, o Tex em cores parou agora no 30, né? A gente tá correndo atrás, continua divulgando, fala, pessoal, compra e tal. Por quê? Para você manter uma edição, porque é uma edição mais cara, por ser em cores. Aí você tem o lance do dólar, que você tem que importar, o material geralmente não é impresso no Brasil, é igual da Salvage. Mas é um negócio engraçado, mesmo fazendo no Brasil, o papel do Brasil é cotado em dólar. Então você tem todo esse porém. E o fã-clube ele vai nesse sentido, de agregar as pessoas, leitores de Tex, Água. Por exemplo, o Mr. No, né, que não é mais publicado nessa edição que eu mostrei ali a capa, deixa eu só ir um pouquinho aqui o Mr. No, que é uma criação do Sérgio Bonelli. O cara era fissurado pela Amazônia, ele vinha aqui na floresta amazônica aí e vivia. Você tem imagem dele aqui com os índios, então sempre uma... Não sei se dá para aproximar aqui. Deixa eu ver. Não, esse aqui, né? Isso. Você tem o Sérgio, ele louco pelo Brasil. Então você tem histórias fabulosas pelo Brasil, mas o brasileiro, a gente falando nem de quadrinhos, sabe, né? De quadrinhos até independentes, a gente tem meio que uma aversão pelo próprio país, às vezes. Mas isso até na própria Bonelli a gente nota, né? O cenário das histórias, o Tex no Velho Oeste americano, Zagor idem, o Mr. No na Amazônia, Dylan Dog em Londres, Nick Ryder em Nova York. É engraçado, é difícil ter até amplo, né, o cenário. Cada personagem tem um cenário diferente, mas na Itália mesmo é pouco. A Itália, sim. E ele gosta acho que essa coisa de aculturar, né, outras regiões, outras áreas. Tem personagem da Bonelli, o Face Oculta, por exemplo, que a Panini começou a lançar, até tem que confirmar, eu perguntei... parece que eles vão lançar no volume único. Espero que voltem, porque minha coleção está parada. Na África, né, então você tem uma gama maior de personagens por todos os cantos do planeta, né? E o fã-clube, ele abraça isso. Eu acho que é importante abraçar. O César, fora do ar, perguntou, por que vocês fazem longe, né, dos grandes centros? Beleza, São Paulo a gente tem agora Abril, depois o festival, né, de quadrinhos, né? Na sequência tem Fast Comics, tem Brasil Comic Con, que já anunciou, não tem a data ainda. Depois você tem a Fast Comics, tem a Comic Con Experience. Então, assim, são grandes eventos. Vocês vão participar de todos esses eventos?
Possivelmente, eu creio pelo menos não todos. A Comic Con Experience ainda não fui, eu acho os preços salgados. Eu até tinha convidado o Marcos para vir aqui, Forçado a o João concordar. Marcos, para vir, que ele foi, ele falou, mas o preço é alto lá dentro, então às vezes você tem uma opção muito grande de contato com o artista, então tem esse porém também, o custo-benefício. Mas eu, em termos de valor, eu acho caro. Então, assim, eu ainda não... Quem não tem fui. histórias fantásticas com o Bonelli é o Sidão, né? Sidão, quer O dizer, Sidão... é fabuloso. Um dia devia ter um gibi, né? As aventuras de Sedão e Serjão, né? Putz, cara, Meu, é brincadeira. Mr. Boa, que o pessoal brinca, né? Que é o Sérgio Bonelli, eles zoam um pouquinho com ele. Que é o Mr. Boa, que é o Mr. Bonelli. Então, assim, o cara, um aventureiro, ele saía pelo mundo e vinha pro Brasil, né? Ia pra África, fazia umas travessias no Escrevia Oeste. 200 GB enquanto isso. É, Esse é o sim. mais interessante. Você falou de Zagor. O Zagor ele passa nos 1830 mais ou menos, né? A saga passou pelo Brasil. Então, assim, na Bahia, a Revolta dos Malé, que é mais ou menos essa data aí, que quando a gente foi na Bahia, a Feira de Santana, né, que é uma região ali de luta também, e um quadrinho fabuloso do Marcos, né? Marcos. E que é o Lucas da Feira, não sei se vocês já leram. Não. Mas Conheço procurem de Lucas nome, da Feira, conheço de putz, fama. fabuloso. Então o Zagor meio que encontra esse personagem, então a gente já tinha conhecido um ano antes das histórias, né? E é esse trabalho de pesquisa, aí ele vai pro Mato Grosso, mistura um pouco com Arthur Conan Doyle, que o Zagor tem essa coisa do universo fantástico, então você consegue transitar, você tem alienígena, você tem dinossauro, né, que eles falavam que o Platô, o Mundo Perdido, né, do Arthur Conan Doyle, ele encontra o Darwin, o tsunami na costa do Pacífico, e o cara vai parar na Antártica. Então legal. o Zagor Você é ficou isso. feliz pra caramba com o Dylan Dog, o filme, né? Da outra Você vez ficou muito feliz, Quem né? mais gostou a Viviane. Fala aí, Viviane, o que você achou do filme? Como todo cinema, né, nunca vai ser fidedigno à obra. Eu achei... Né? Mas Eu achei muito ruim. esse teve muitos problemas, né? Então ficou bem... Mas ficou tem bem a complicado. produção italiana, como que chama? o Delamore. Putz, Delamore, muito cômico, mas eu gosto, cara. Eu gosto, é também. legal. Eu não vi. Ele não é uma adaptação do Dylan Dog, mas ele é mais Dylan Dog do que a adaptação do Dylan Dog. É porque o ator é o cara que dá face pro Dylan Dog. Tá. Então é o Rupert Everett, isso. Um negocinho. E ele se veste igual o Dylan Dog, Tal. feito zumbi. Então o cara, você tá olhando pro ator que deu a face pro Dylan A Dog. única coisa que a gente nunca vai ver, infelizmente, em qualquer adaptação boa ou ruim do Dylan Dog é o Groucho. Pode usar. Que é os irmãos Groucho, né, cara? Aí você tem Os essa... irmãos Marx. Os irmãos Marx, não tem como você pegar. Eu vou te interromper um pouquinho, porque é o seguinte, eu acho que vocês estão gostando, né? Então, para deixar um gostinho de quero mais, eu vou parar por aqui, só para eles darem o que eles vão fazer daqui para frente, porque eles vão voltar, né? Todo evento que for acontecer, principalmente os eventos aqui de São Paulo, eles vão estar presentes divulgando, vão estar aqui com a gente, porque, como eu disse, é um pessoal de cabeça muito aberta, não fica exclusivamente no trabalho com um grande formato de fã-clube deles, que é só Tex, né? Eles são bem abertos para quadrinhos, para tudo, né? Então, são parceiros também, muito legais, ajudam a gente a divulgar bem o programa. Então, por favor, onde vocês vão estar, o que vocês vão estar fazendo... Só pegando esse gancho seu, César, o fã-clube ele tem conseguido agregar muito e incentivar a produção. Isso é De ótimo. quadrinho, de desenho, de leitura, né? De trazer as crianças para esse universo de leitura. Então, agora nos próximos anos, tem intenção de publicar um livro com as crônicas, né? Que legal. Por que essa viagem tão longa exatamente por esse Brasil afora? Tá. Por que de repente fazer um encontro lá em Tangará? E aí tem uma movimentação, vamos levar para Manaus, tem alguns leitores lá, tem o pessoal do fã-clube Centro-Oeste, Norte, Nordeste.
Então a gente pensa em reunir essas histórias, os encontros e fazer as crônicas, Que ótimo, né, que disso, sensacional. que é muito bacana e tem incentivado muita gente a escrever, a ler, a pesquisar, a buscar. As próprias crianças se interessando com a questão de se vestir, né? Como que é o nome disso mesmo? O cosplay. A gente tem cosplay né? de Zagor. Então tem cosplay de Tá, Zagor. molecadinha. Eu vi isso lá no Né? evento que eu fui. Então isso tem incentivado bastante, né? Então uma das próximas ações é pensar nesse livro que já está sendo construído e ele é construído coletivamente, né? Então cada associado está escrevendo uma parte, aí vai ter todo um processo de edição, né? Tá. De organização disso, mas é de fazer essa produção desse livro, revista. O Wilson está aqui com o álbum do Zagor, né? Que foi uma Tex, das... né? Os dois foram uma das Álbum de últimas figurinha. publicações e virou febre entre todo mundo do fã-clube, Com todo certeza. mundo quer. Autocolante, que faz tempo que ninguém vê, né? Quem as lançou? figurinhas. O fã-clube. O fã-clube a gente mesmo que lançou? produziu. E aí Legal, desenho de pressão. capa é de colecionador, é de fã-clube, de associado do fã-clube, então tem toda essa movimentação, né? Você tem artes, do Will, né? A gente um puta abraço pro Will, sempre parceirão. O Will, O Will Vou comprar o Will hoje. Então estamos aí mobilizando para o próximo encontro, que vai ser em Minas Gerais, Belo Horizonte. né, em Belo Horizonte. Em 2017. A ideia é que seja, né, mais centralizado para reunir essa galera que está um pouco mais próxima ali. Tá, já tem local? Né? Ainda não tem um local, vai Tá. ser... Mas a gente divulga aqui, gente. Pode ficar tranquilo que a gente Vai divulga ser aqui. em BH, mas ainda não tem um local específico, né? Tá. Que a proposta é ser na próximas datas ali da FIC. Pelo menos a gente está Vai ser novembro, então. novembro. O mês está Tá. fechado. Então, assim, a gente não sabe se é a primeira semana, que é próximo sempre do feriado do Tá. 15 ali, né, de novembro. Então, eles, às vezes, uma semana antes, uma semana depois, pegando um feriado aí no meio. Tá, perfeito. Tá? Mas é em 2017, Belo Horizonte, é o nosso quarto encontro nacional. Tá? Os encontros nacionais a gente só faz uma vez Por ano. ano e vai rodiziando os estados. Agora, provavelmente maio, o Rio Grande do Sul tem um encontro regional que já está indo para o terceiro encontro regional. A gente foi no Legal. primeiro, quase, o último foi em Uruguaiana, eles estão vendo onde vai ser, mas a gente foi quase 500 quilômetros depois de... quase no Uruguai já. Nossa. Então, Quase foi um encontro internacional. já, quem sabe, por que não? Então, assim, a gente, né, levar em várias outras regiões, acho que também sair de São Paulo, porque primeiro São Paulo também é saturado e não dá para ser Evento todos. não falta, né? Não falta. E você precisa também ir para outros locais e agregar outras pessoas. Vocês vão que às participar vezes do Festival Guia dos Quadrinhos? Sim, eu até estava falando do ingresso. Enquanto fã-clube ainda tem que conversar com o GSE. Eu pensei, a gente está Tá. presente. Geralmente, mesmo que não sei se tem espaço para fã-clube, né? Precisa conversar com o Edson lá, né? Ele é super tranquilo de Vou conversar. mandar um e-mail para ele, que aí dá para levar material, dá para... Eu acho sensacional vocês estarem presentes, porque é bem legal. Lá realmente é um espaço para leitor de quadrinhos, Sim, né? Eu acho que nada melhor do que um bom lugar de divulgação para vocês. sem sombra de Bom, dúvidas. gente, essa foi a nossa entrevista e acompanhe a nossa agenda que a gente vai publicar tudo que eles passarem pra gente. Tudo que a gente tentou mostrar aqui, a gente vai cobrir a nossa entrevista com todas essas imagens fantásticas que eles trouxeram. Mas fica aí que a gente tem mais coisa rodando. Vamos lá. Bem-vindos a mais uma adaptação. E hoje o assunto é um filme um tanto polêmico, que decepcionou muita gente. É o Juiz, o primeiro filme do Juiz Dredd, estrelado pelo Sylvester Stallone. Haven on the corner of Abbott and Costello. Request medical. Holy crud! He's a sitting duck out there! He knows what he's doing. And
Mas antes de falar do filme, vale a pena falar um pouco do personagem. O Juiz Dredd foi criado na Inglaterra, na revista 2000 AD, e aqui no Brasil ele só recentemente ficou mais conhecido. Ele teve uma breve publicação pela Ebal e por muito tempo as pessoas achavam até que ele era um personagem da DC, por causa dos vários encontros que ele teve com o Batman e um com o Lobo. Essa falta de conhecimento da história do personagem também ajudou as pessoas a não gostarem tanto do filme. Eu mesmo, quando assisti pela primeira vez, não conhecia muito a mitologia do Juiz Dredd e muita coisa parecia errada no filme, comparando com as breves participações que ele fez nos encontros com o Batman. Mas analisando a fundo, a gente vê que o filme é bem mais fiel do que a gente imaginava. A escalação do Stallone para o papel principal já causou problemas desde o início. Ele tinha a carranca necessária para o Dredd, só que era de se esperar que um ator famoso, na época ele ainda estava no ápice da fama, não aceitasse usar o tempo todo o capacete. Vale explicar, nos quadrinhos o juiz nunca tirou o capacete, até hoje a gente não sabe como é o rosto dele. Só que no filme ele passa quase o filme inteiro sem o capacete. Até tem um motivo por isso. Na história ele vai preso, é óbvio que ele teria que tirar seu uniforme. Só que mesmo quando ele sai da cadeia, ele continua sem o capacete a maior parte do filme. Outro problema nessa adaptação é no tom dela. Os quadrinhos do Juiz Dredd são extremamente violentos e muitas vezes eles partem com um humor negro que beira o nonsense. É cheio de críticas sociais e no filme, não vou dizer que isso não existe, mas é muito amenizado, principalmente a violência. A violência ficou para a adaptação seguinte, que um dia falaremos aqui no quadro também. O principal vilão do filme é o Juiz Vico, interpretado pelo Arman Hassan. Ele é um quase irmão do Juiz Dredd, quase porque eles foram criados num processo de clonagem, usando o mesmo DNA. Isso é uma das coisas que à primeira vista soa estranho no filme. E na verdade, vendo hoje que a gente teve mais acesso ao Juiz Dredd pelos quadrinhos publicados pela Mitos, dá pra ver que é bem fiel. Nos quadrinhos também tem isso, o Rico é irmão do Dredd, e ele até é igual no modo de agir. Nos quadrinhos ele também se tornou corrupto e acabou sendo expulso do corpo dos juízes e tentou exercer a lei sobre o seu próprio ponto de vista. O modelo do DNA usado para criar Dredd Rico vem do juiz-chefe Fargo. Nos quadrinhos ele foi o cara que instituiu a organização dos juízes. No filme ele é também visto como uma lenda, mas ele ainda está vivo. Ele é até uma figura paterna para o Dredd. Uma curiosidade é que esse esquema do Dredd nunca ter mostrado o rosto quase foi por água abaixo nos quadrinhos por causa do Fargo. No começo desenhavam alguns monumentos mostrando o rosto do juiz Fargo e em certo momento se levantou a hipótese que por ele ter sido o doador do DNA que criou o Dredd, eles teriam o mesmo rosto. Então, quando isso começou a tomar uma proporção muito grande, mudaram e nunca mais mostraram o rosto do Fargo. Outro vilão que tem no filme é o juiz Griffin. É um juiz que tenta tomar o poder, matando o restante dos juízes e se aliando ao rico. Esse sim foi muito mudado com relação ao que é nos quadrinhos. Nos quadrinhos ele é instrutor na academia de juízes e foi o grande mentor do Dredd, um grande aliado dele. Mesmo assim o Dredd acabou matando o Griffin nos quadrinhos, quando num certo momento ele sofre uma lavagem cerebral de inimigos. Um dos melhores visuais no filme é de um robô usado pelo Rico. Ele, em certo momento, acha um robô desativado que lutou durante um período de guerras nucleares. E esse é um ponto interessante, porque esse robô vem dos quadrinhos, só que não dos quadrinhos do Juiz Dredd. Ele vem de uma outra tira publicada na 2000 AD chamada ABC Wars, que era justamente sobre robôs que eram usados em ambientes extremos, de guerras nucleares, guerras biológicas. Os mais fiéis no filme é mais um vilão, não falta vilão nesse filme.
é o Máquina Malvada, que é um dos tradicionais inimigos do Juiz Dredd. Nada genial, né? Ele é aquele personagem que é um ciborgue e tem um dial na cabeça que controla o seu humor. Ele visualmente é perfeito, só que eles deixaram ele um pouco mais burro no filme. Do lado dos mocinhos tem um elemento que também causa estranhamento para quem conhecia o Dredd apenas pelos encontros com o Batman. É que nesses encontros ele tinha sempre como parceira a juíza Anderson, uma telepata. E no filme, quem é a parceira dele é a juíza Hershey, interpretada pela Diane Lane, a mesma que faz a Martha Kent nos filmes atuais do Superman. Na verdade, a Hershey foi uma parceira dele nos quadrinhos por muito tempo. Começou como uma novata, em treinamento pelo Dredd, assim como no filme, e hoje em dia ela é a superior dele nos quadrinhos. Um personagem que todos acreditam ter sido criado para o filme é o Ferg, interpretado pelo Rob Schneider. Ele é o alívio cômico, um criminoso atrapalhado que não é maligno e se alia ao Dredd quando eles fogem juntos da cadeia. O Ferg existe nos quadrinhos, onde ele é bem diferente. Também criminoso, ele não é um gênio tecnológico como no filme, ele é um valentão que chega a lutar com o Dredd primeiro e acaba depois se aliando a ele. Isso acontece numa época em que o juiz-chefe Cal enlouquece, causando uma rebelião dos juízes, incluindo o Dredd. O Ferg chega até ser eleito juiz honorário e leva bem a sério o cargo, chegando a se sacrificar para derrotar o Cal. Esse sacrifício, inclusive, é muito parecido com o clímax do filme, a luta final do Dredd contra o Rico. Bom, a adaptação de hoje fica por aqui. Espero que tenham gostado. Logo a gente vai falar de Dredd, o outro filme do personagem, que foi estrelado pelo Karl Urban. Enquanto isso, a gente espera que você mande suas dúvidas, suas sugestões para o nosso e-mail, programa@hqcia.com, e também pelo nosso WhatsApp, cujo número é 94717. E nós vamos para as notícias, que a gente tem muita coisa, que a gente não teve lançamento essa semana. O lançamento deu uma... As editoras estão em recesso essa semana. Essa semana foi meio... provavelmente por causa do festival. Por sinal, se você é de São Paulo ou perto de São Paulo ou está vindo a São Paulo, amanhã, Festival Guia dos Quadrinhos, na Avenida Paulista. Só a chance de ver essas caras feias ao vivo. Ao vivo, a cores lá, pedir autógrafo pra gente. Podemos abusar, né, Léo? Bom, vamos pra notícia. Vamos deixar de falar besteira e vamos pra notícia. Começar com a DC, né, que tá num ritmo de aumento de coisa. Né? Primeiro eles anunciaram a linha da Hanna-Barbera, que pegou todo mundo de surpresa, que veio do nada. Depois eles anunciaram o Rebirth, que agradou na maioria das coisas. E agora eles estão anunciando um selo novo, chamado Young Animal. Um nome estranho, né? Mas... E é interessante, porque ele está sendo apelidado de Nova Vertigo já, né? Antes de sair, né? Dá medo isso, hein? Será que é concorrência com a Image? Né? Depois que a Karen Berger, que era da Vertigo, foi para a Image, né? Eles precisam... Antes disso, a Image já estava muito Vertigo, né? Mas tem que correr atrás. Quem vai capitanear tudo isso, supervisionando os primeiros títulos, é o Gerard Way, que é daquela banda My Chemical Romance, e que escreveu Umbrella Academy. A banda pelos irmãos, um é pelo Ba e o outro pelo Moon, né? E ele a música eu não vou opinar porque eu nunca ouvi, mas escrevendo Umbrella Academy é bem legal. E o carro-chefe desse selo, que vai ser escrito por ele, é a Patrulha do Destino, que vendo pelo Umbrella Academy, ele tem experiência em escrever grupo com gente esquisita. Exatamente. A cara dele. Na verdade, ele já tem um projeto com a DC há anos que ele sugere o título da Patrulha. E agora ele conseguiu. Então ele já deu a entender que ele vai pegar... Até tem uma imagem aí do Young Animal. Olha, uma sequência, uma imagem de cada título. Ele vai pegar o estilão do Grant Morrison. Cadê a imagem? Aí, a gente já vê aí pelo menos a cabeça do Homem-Robô, o Flex Mentalo, que teve até o encadernado que a Panini lançou há pouco tempo. Então já se vê o caminho. Esse outro título, que é a Shade the Changing Girl, é basicamente uma versão adolescente feminina do Shade, o Homem Mutável.
Você vê que é tudo título que era da Vertigo, né? Sim, sim. Aí, esse já é uma novidade. Cave Carson has a Cybernetic Eye, que também é escrito pelo Way, junto do John Rivera, e com arte do Michael Avon Women, que faz o Powers com o Bendis. Esse é um personagem antigo, Cave Carson, da DC, que ele normalmente explora os subterrâneos, enfrenta monstros debaixo da terra, e aí ele vai ficar meio metafísico, né? Ele explora o subterrâneo das pessoas, da terra e da mente, junto da filha. Esse é o último título, também escrito pelo Way, chama Mother Panic, é uma nova vigilante em Gotham. É uma riquinha, de dia ela é essas patricinhas, tipo uma Paris Hilton da vida, e de noite ela é uma vigilante. Nossa senhora. Agora deu medo. Mas a dúvida que todo mundo ficou, que a DC não deixou claro isso vai valer na cronologia ou não? A patrulha já existe nas revistas, mesmo nos Novos 52 foi reformulado. Essa menina em Gotham, ficou essa dúvida agora. Será que vai valer? Isso vai prestar dentro do universo do Batman? Isso vai... É a dúvida cruel, né? Com a DC a gente nunca sabe. Se a gente lembrar bem, até a Vertigo no início não era Vertigo. Ela começou dentro da DC, e aí uma hora a Karen Berger falou: peraí, mas esses quadrinhos têm um ritmo diferente, vamos isolar? Exato. É aquela coisa, vamos pagar pra ver de novo, né? Pelo menos a escolha de personagens foi bem interessante. Desencavaram coisa que não é o Cave Carson, ele não acho que não tem um papel de destaque desde os anos 60. Vamos ver o que... o roteirista é bom. Vamos ele dar um crédito pra ele. Isso ele é. Não dá pra dizer que... E começa em setembro. Cada uma dessas revistas vai ser lançada em um mês. Minto, a Patrulha é setembro, a Shade e o Cave Carson são em outubro e a Mother Panic em novembro. Vamos ver se a gente vai ter um Natal divertido, né? Vamos lá. Provavelmente vão acabar anunciando mais, né? Agora mudando da DC para IDW Publishing. Mickey Mouse de revista nova, não adianta, né? A Marvel foi comprada pela Disney e não publica Disney, não tem jeito. Quando ela foi comprada, a Disney estava com a Boom, acabou o contrato com a Boom, agora a IDW lançando essa revista. Nossa, que Mickey coisa... Mouse é o Mickey... diferente. É diferente, é baseado naquela série de curtas que a Disney lançou nos últimos... Desde a época da Copa, um pouco antes da Copa que eles lançaram. Já teve 2 temporadas e, pelo que eu entendi, são adaptações quase literais dos curtas. Vai ser uma minissérie em 4 edições que começa em julho lá fora. Os curtas eram divertidos, eu gostei bastante. Surpreendeu. Agora, a TV... um rumor e promessa da Marvel de anos, agora vai pra frente. Mantiadaga. Não acredito. Eu falo pro Léo isso, eu já não sei mais quantos anos, porque são personagens que eu adoro, né, que mereciam realmente estar na televisão, porque o roteiro deles é muito bom, a história deles é muito legal. Vai ser pelo canal a cabo Freeform, que é no grupo da ABC. O que preocupa é que esse canal anteriormente era conhecido como ABC Family, o que indica uma coisa mais leve, que não combina com personagens que ganharam seus poderes como cobaias de traficantes de drogas. Exato. E assim, apesar de não ter violência explícita... O tema é pesado, né? Porque eles são 2 garotos que fugiram de casa, né? Eles são o contraste em tudo, né? Ele é negro, ela é branca, ele é pobre, ela é riquinha, ele ganha um poder das trevas, ela dá luz, é o contraste em todos os aspectos, né? E o canal está anunciando como um romance de super-heróis. Os personagens sempre foram apaixonados, mas raramente existiu o romance nos anos. Na verdade, pelo que se eu li direito, não existia como ter um contato, né, com eles. Eles tentavam, mas nunca dava certo, né? Apesar que aqui no Brasil isso é muito pouco deles, isso é pior, né? E assim como aquele selo da DC tem a dúvida, isso também tem a dúvida. Ele se vai fazer parte do universo cinemático da Marvel. De novo. Até o momento, não importa onde estão as séries da Marvel, estão fazendo, né? Então, acredita-se, aposta-se que sim, espero que sim mesmo. Eu acho personagens, como eu disse, geniais. Eu até acho interessante que o anúncio da série venha só depois da Sony ter entrado em acordo com a Marvel, porque embora as aventuras deles sejam isoladas, eles começaram como coadjuvantes do Homem-Aranha. Demorou muitos anos para eles
desvincularem. Na verdade, precisa ver que tipo de contrato que a Sony tinha com relação a isso, né? A Sony tinha um É. contrato com o Aranha. Será que ela tinha todo o universo do Aranha? Não, acredito que não, né? embarcado Porque nessa os história? planos deles eram só com vilões, né? Pra lembrar, eles queriam fazer filme do Venom, filme do Sexteto Sinistro. É, Acho que exatamente. eles não tinham muita... Eu acho que esses outros personagens Pegava a que, gama de personagens. que permeiam o universo do Aranha, eu acho que não faziam parte. Mas vamos ver. Eu aposto, o Léo tem uma notícia de um personagem que eu gosto muito, vai aí, Léo. Mantendo na TV, mais surpreendente do que isso era porque essa ninguém notícia. esperava. Era essa Lucifer notícia. foi renovada para a segunda temporada. Essa ninguém esperava mesmo. É uma série tão divertida, é totalmente diferente do gibi, do que a gente via ele ou no Sandman, no game, ou no título próprio pelo Mike Carey. Mas é muito divertida a série. O ator é ótimo, um ator que eu nunca tinha visto antes na vida. Genial! E o mais surpreendente é que é pela Fox, né? Que a Fox dá chance pra série é um milagre. Né? verdade, A ceifadora é de séries dá uma chance. Uma série que tá só gerando protesto lá fora. Né? Ela gerou protesto, realmente? Gerou. Você faz a série do Lucifer na TV aberta. Né? Eu acho que se essa série tivesse na TV de assinatura, ela provavelmente seria melhor. Com certeza. E não geraria tanto problema. Mas teve a Mas- segunda temporada divulgada, já tá ótimo. É verdade. Milagre. Nossa, Tem que ter uma série do diabo pra ter um milagre. Você acertou nisso. E aí, o nosso aniversariante de hoje, né? Nosso Laudo. grande aniversariante, nosso grande amigo, Laudo Ferreira, completando uma primavera a mais aí da sua experiência. Vai estar esse de fim de semana também lá no festival lançando Yeshua. Aí ele tá com outro amigo nosso, Alexandre Santos. Eles lançaram Questão de Karma no passado. Exato. E, Laudo, super parabéns, um abraço do HQcia pra você. E bom lançamento do Yeshua com o Omar amanhã. Felicidades, sucesso, saúde, grana, porque ninguém vive sem dinheiro e tudo mais, que você sabe que você merece, né, meu? E pra finalizar, agora com Star Wars na Disney tem Star Wars o tempo todo, né? Então saiu o trailer do filme novo, que é o Rogue One Story Star Wars, que é o primeiro, né, no esquema de antologia, né, que são histórias fechadas, independente da trilogia atual. Então a ideia da Disney é um filme da trilogia e um filme fechado. Esse em especial conta a história de como a Aliança Rebelde roubou os planos da primeira Estrela da Morte, lá no Nova Esperança, episódio 4. Léo, desculpa se eu vou estender um pouquinho, mas eu não entendi uma coisa. Por que eles desconsideraram tudo aquilo que já tinha sido escrito? Porque você não pode querer que as pessoas que não leem livro, não leem quadrinhos, não estão atrás de RPG, que até a coisa dos RPG era considerada, esse pessoal não sabe que aconteceu tudo isso. E outra, amarra, né? Não, eu entendo esse lado. Mas assim... E outra, um problema maior, eu acho. Os romances do Timothy Zahn, por exemplo, eram são ótimos, eu acho melhor que os filmes. Poderiam ser adaptados numa boa. Eu acho melhor que os filmes, mas aí tem e um não outro daria problema. problema com relação ao público. Daria, porque não é só ele, né? Não é só esse romance. São décadas de histórias que muitos países nem foram publicadas essas histórias. Você vai lançar o filme em algum país que o pessoal nunca soube que existia. Não, mas até aí tudo bem, porque do jeito que eu te falando, assim, Mas algumas coisas eles estão considerando. Por exemplo, essa trilogia do Timothy Zahn, o grande vilão é o grande almirante Thrawn. Exato. Tá tendo rumores de que ele vai ser inserido agora, na cronologia oficial, na terceira temporada do Star Wars Rebels. Que eu ia adorar, porque ele é um ótimo vilão. Ele é um ótimo vilão. Ele é um vilão sensacional. Algumas coisas eles estão. E outra, também não ignoraram tudo, né? As animações Clone Wars, as duas séries do Clone Wars ainda são consideradas. Até porque, né, são muito atuais, eles já estavam amarrando bem, né, as histórias. Mas que é chato mesmo, porque o universo expandido era muito legal. Sim. Era muito legal, mas teve coisa chata. Teve. O último livro que teve, a despedida, né, é horrível. Tem umas coisinhas bem a boca, mas grande parte desse material é legal. E a meu ver, isso poderia ter colocado no cinema, independente de ter lançado no país X ou no país Y. Mas é uma tradição. Por exemplo, o Alien. Quando teve o Aliens, o Resgate, demorou um bom tempo até fazer o Alien 3.
Aí saiu uma minissérie pela Dark Horse que mostrava a Ripley de volta na Terra, tudo. Quando fizeram ela em 3, ignoraram tudo isso. Tá. Mas vamos lá pro trailer para Vamos pro fechar. Lembrando que o filme estreia em 15 de dezembro. State your name for the record. Jin Ursa. Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. What will you do when they catch you? What will you do if they break you? If you continue to fight? What will you become? Agora chegou aquele momento triste de dizer tchau. O momento Teletubby do dia. É, Hora de dar o momento de dar tchau. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Não esqueçam o nosso canal de comunicação com vocês. Nós temos o nosso WhatsApp, que é novinho, estreando basicamente aí com vocês, que é de São Paulo, que é 11 94717 4755. Essa é uma maneira de você entrar em contato com a gente. Outra maneira, o Facebook, onde você também acha todas as publicações com o programa dividido em quadros, notícias, aniversários, blá, 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 blá. facebook.com/programa HQcia. E nosso e-mail, que a gente sempre fala para vocês sempre, para mandar sugestão. Você quer uma coisa de um quadro, que a gente faça um quadro para você, um personagem que você quer lembrar do que você sente saudade, ou de uma adaptação que o Léo que faz, programa@hqcia.com, a gente vai atender todos os seus pedidos. Não esqueçam, né? Compartilhem, sabe? Curtam, chamem os amigos, ó. Tem que curtir com a gente. E é o último recado que não pode faltar, né? Isso. A gente está no Catarse também, uma campanha para a gente produzir um documentário sobre a HQ Vulcan e também para implementar aqui o programa. É, exatamente. Colocar novos quadros, deixar um HQcia mais dinâmico. Então o endereço no Catarse é catarse.me/HQcia. Procure a gente lá. Gente, fomos! Tchau!